Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula falando de abolição e capitalismo, que uma coisa tem a ver com a outra. Antes disso, lembrando que segunda-feira temos nosso encontro no Meet às 9 da manhã para fazermos a atividade e também termos aulas sobre o conteúdo, mas fica aqui esse vídeo para ajudar vocês. Assistam até o final, ok? Vamos lá então para a nossa aula falando sobre abolição e capitalismo. E para falar sobre isso, claro, devemos falar da Lei Áurea. Princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888, assina a lei que acaba com a escravidão no Brasil, mas isso não quer dizer que isso tenha sido resultado de uma compreensão do governo, das elites. Puxa vida, que coisa horrível que estamos fazendo. O Brasil passava por um processo já de transição de mão de obra livre, de mão de obra escrava para mão de obra livre. Isso desde a Lei Bill-Haber de 1845, quando a Inglaterra proíbe o tráfico de escravos no Atlântico, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proibindo o tráfico de escravos para o Brasil. Depois as leis sucessivas que vão acontecendo, que vão trazendo, entre aspas, liberdade, como a Lei dos Sexagenários, Lei do Ventre Livre, até chegarmos à Lei Áurea. Bom, será que essa Lei Áurea ela vem como uma resposta, como eu disse, à compreensão de que a escravidão é algo horrível, tenebroso, que desumaniza seres humanos? Ou ele vinha apenas como um fluxo contínuo de uma transição de um modelo mercantilista para um modelo capitalista? Essa é uma coisa para a gente pensar. Isso também não aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como no Brasil, a abolição foi precedida por uma série de medidas legislativas, como eu disse, essas leis aí, tentando resolver a coisa. Os Estados Unidos ele tinha uma particularidade interessante. O norte dos Estados Unidos e o sul, eles eram divididos em modelos de produção e econômicos diferentes. Mas os Estados Unidos foi constituído da forma em que cada estado tinha suas próprias leis, né? Isso trouxe então essa diferença entre o norte e o sul. O norte, muito mais voltado à industrialização, procurava ter a mão de obra livre, buscava ser aí mais moderna nesse sentido. Então, a gente diz que o norte ele era extremamente capitalista já. O sul, escravista, mão de obra escrava, voltada à agricultura, não à industrialização, mas à agricultura para exportação. Então, o sistema plantation era muito importante a mão de obra escrava. Então, você tem aí uma configuração. Os interesses do norte se chocam aos interesses do sul e, claro, ao contrário também. Então, nos Estados Unidos, eclode aí, final do século XIX, a Guerra Civil, que procura então, tem como pano de fundo esses interesses, o norte defendendo a industrialização, o fim da escravidão, o sul defendendo aí a agricultura, defendendo outras coisas, e a permanência da escravidão, assim como no Brasil, os que defendiam a escravidão temiam, né, o caos, falta de mão de obra e tudo mais. Só que o Brasil já passava por esse processo de mudança, né? Onde mão de obra europeia já estava vindo para o Brasil. E nos Estados Unidos isso ia determinar o rumo dos Estados Unidos. Então o norte aí capitalista, sem escravo, e o sul escravista. Então esse processo que acontece lá e acontece aqui, ele tem aí muitos interesses aí, né? Por um lado, você tem gente que defende a mão de obra livre, porque para o capitalismo, por esse modelo que está chegando é melhor, e gente que defende os latifundiários, que defendem a mão de obra escrava, pensando que a coisa pode ficar ruim para eles. Então, são dois modelos que estão lutando. Então, na verdade, a abolição, de alguma forma, é a vitória do capitalismo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né? A vitória do capitalismo, interesses talvez não voltados às pessoas negras, mas interesses econômicos, interesses de modelo. Então, para alguns especialistas, por exemplo, a Lei Áurea serviu para responder a pressões sociais e econômicas de um mundo novo, né? Então, era um mundo novo, claro, não só economicamente, mas a mentalidade era outra. Mas essa mentalidade que era outra também estava associada à nova mentalidade capitalista. Só que o capitalismo, tanto lá como cá, acabou com a escravidão, vamos considerar assim, mas não oferece, os governos não ofereceram dignidade aos negros, como já estudamos.
não oferece dignidade. Então, essas camadas populares formadas por negros vão ser marginalizadas e vão sofrer também agora com esse capitalismo que agora emprega e prefere empregar brancos, prefere empregar mão de obra qualificada para melhorar a produção. Então, muitas são as teses de que a abolição da escravidão seria muito mais influenciada por interesses capitalistas que mesmo o interesse da dignidade do negro. O capitalismo exigia mão de obra livre e assalariada, até para esse camarada poder consumir, né? Para esse camarada poder consumir. Então, são muitos interesses, muitas questões aí. O fato é que o capitalismo está aí, como também o fim da escravidão. Só que o problema persiste, né? O problema das consequências da vida do negro, o problema que o capitalismo, feito como é feito, causa ainda problemas sociais, problemas de exclusão, problemas de desigualdade social. Mas onde estaria o problema? No capitalismo ou nas pessoas? Uma coisa para a gente pensar, né? Às vezes a gente fala mal de sistemas, mas quem faz o sistema são as pessoas, ok? Então, vamos lá, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.